Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos conteúdos da disciplina de administração hospitalar, né, para a turma de vocês de radiologia, hoje a gente vem falar um pouquinho desse tema aqui, né, continuando a falar um pouco da importância da administração nas empresas, mas agora um pouco voltada para os aspectos fundamentais que definem a ideia de um planejamento estratégico de uma organização empresarial. Então, gente, esse tema é muito legal, correto? Bem interessante mesmo. A gente vai entender aí todo o processo de ideologia, da identidade da empresa, né? Junto com esses três aspectos aqui que conduzem um tripé da gestão empresarial dentro das organizações que toda organização deveria ter, toda empresa deveria ter, até tem de uma forma extremamente teórica, simplista, mas na prática não exerce. Isso é um problema muito grave que a gente vive no nosso país. Tanto pequenas empresas como empresas grandes também. Talvez nas empresas grandes acontece na prática maior, melhor, né, na realidade, com mais eficiência. Por quê? Porque ela é mais estruturada. Mas nas pequenas e médias empresas isso às vezes não acontece e falta muito, porque o gestor da empresa precisa entender junto com os funcionários, os colaboradores e transparecer esses três conceitos aqui para externamente, para o mercado externo da empresa, correto? Onde ela, o cenário dela, para poder ter fidelização do seu produto, né? E assim poder desenvolver melhor essa gestão empresarial, essa administração com foco, né, naquilo que a gente falou semana passada, do planejamento, da organização, direção e controle, de uma forma educacional, embasada nos pilares da educação, né, que é o aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, né, gerando expectativas e superando, né, essas necessidades que o ser humano tem a todo momento, tá? Então eu convido você que fique comigo, preste muita atenção nesse conteúdo que vai ajudar você não só num contexto geral, na sua vida, né? Não só dentro da empresa, no ramo profissional, mas em todo o contexto, certo? Então, pessoal, dentro desses aspectos fundamentais que movem o planejamento estratégico de uma organização empresarial, como eu disse, missão, visão e valores, a gente vai dar um apanhado, um foco bem direcionado para vocês entender como que funciona esse processo de ideologia. Então, antes disso, esse conceito aqui que fala um pouco do planejamento estratégico, né? Faz parte de um conjunto de análise do ambiente interno e externo, ou seja, né, eu procuro observar o meu ambiente interno, as forças, né, e as fraquezas da empresa, observando, dando uma visão geral do meu ambiente externo, que são o que? As ameaças, tá? E as oportunidades que podem vir de fora para dentro. E isso pode afetar todo essa gestão empresarial. Por isso que eu tenho que ter o meu planejamento, como eu defini para vocês semana passada, dentro das funções administrativas, né, embasadas nos pilares da educação, bem consolidado. Por isso que eu tenho que ter um planejamento, organização, direção e controle bem fundamentado, né, que eu possa desenvolver esse processo de missão, visão e valores para dar continuidade e desenvolver essa gestão empresarial de forma estratégica, correto? Né? Observando sempre interno e externo da empresa, tá? Com o objetivo de analisar a situação da empresa, atual da empresa, né? Suas expectativas para os próximos anos e como pretende chegar até lá. Então, isso é de extrema importância, esses três aspectos que formam esse tripé, missão, visão e valores, eles conduzem tanto o presente, né, e o futuro da empresa, desenvolvendo essa análise, essa visualização do que a empresa pode se desenvolver. E isso não importa o ramo de atividade, serve para todas as áreas, inclusive para a empresa que a gente tem dentro de nós,
que somos nós como pessoa, certo? Vamos lá. Por meio disso, a empresa pode definir sua posição no mercado, ou seja, onde o cenário que ela está inserida, suas metas futuras. Lembra que lá no aspecto de planejamento, o que é meta, o que é objetivo? Meta, um objetivo menor, mais quantificado, né? Um objetivo, como que eu posso dizer, específico em si. Eu tenho que completar esse objetivo, essa meta, para chegar no meu objetivo geral, que ele é mais quantificado. Né? Então, é através dessas estratégias que eu consigo definir, né, essas metas futuras, né, estratégias diferenciais que possui para conquistar tudo isso, essa tomada de decisão, esse almejar não só o lucro, mas junto com esse aspecto financeiro, mais do que isso, fidelizar o meu cliente a entender que o meu produto, o meu serviço, ele gera e supre as necessidades dele, entendeu? Acho que essa é a missão, a visão e os valores que a gente tem que colocar dentro do nosso planejamento e fazer fluir com essa visão estratégica, né, administrativa. Vamos lá, continuando. Então, missão, visão e valores, aqui fala o planejamento estratégico, geralmente é iniciado com a definição, né, missão, visão e valores empresariais, que são os elementos que embasam a cultura organizacional, representam sua ideologia, a maneira de ser e de agir, de como, lembra lá, ó, aprender a aprender, aprender a fazer, agir no processo. Eu preciso, para formar essa cultura organizacional, eu preciso dos pilares educacional. Tudo que eu estou falando aqui é embasado no que a gente estudou na semana passada, entendeu? Então, fique atento, comece a refletir o que o professor falou lá do planejamento, da organização, de direção, controle, junto com os pilares da educação, e comece a visualizar a identidade empresarial que as empresas devem e têm que ter sempre, independente do tamanho, se é pequena, média ou grande, tá? Independente se a empresa é uma portinha, ela tem que observar que nela existe administração e tem que ser vista como gestão empresarial. Vamos lá. Então, o primeiro aspecto que a gente tem aí é a missão. Deve refletir a razão de ser ou de existir da empresa, ou seja, qual o seu propósito. A missão define isso, o porquê a empresa existe, por que foi criada, entendeu? Tem que dar essa liga, esse entendimento, né? A missão, ela tem que ser bem elaborada e é no planejamento, correto? E tem que ser de forma estratégica. Eu não posso criar a missão somente no início lá e não fazer mais, entendeu? E não executar, e não aperfeiçoar. Eu sempre tenho que estar observando, sempre fazendo, né? Sempre tentando mostrar para o colaborador meu, para o meu cliente, para o meu fornecedor, o porquê a minha empresa existe, o porquê eu faço o meu trabalho, porquê eu desenvolvo bens e serviços para a sociedade. E aí, como eu disse, não é só empresa, é pessoa também. Por que eu faço? Porque eu faço o meu trabalho lá e eu tem que ser bem executado. Entendeu? É a missão. Isso vem com o aspecto de missão. A missão também deve responder ao porquê da organização existir de forma clara, simples e compreensível, ou seja, tem que ser objetivo. Não pode ser simplista, negócio desleixado, mas tem que ser objetivo e ter sentido. Tá? E também deve ser de conhecimento de todos os membros e colaboradores da empresa, pois expressa a razão de cada um deles trabalhar naquela organização. Olha que legal isso. Né? A missão, ela não é uma frase somente, um texto. A mensagem dela tem que estar na essência do funcionário, do gestor da empresa. E transparecer isso para o ambiente externo. Quem que é? Cliente e fornecedor. Então a empresa tem que ser exemplo. E ela tem que fazer com que quem trabalha nela vista a camisa dela de um jeito que também seja exemplo para aquele produto ser exemplo e superar e gerar expectativas no cliente, pessoal. Olha que legal, entendeu? Isso é o aspecto de missão. Se for somente uma frase bonita, como a gente observa em muitas empresas, e na prática não faz, essa missão é falha. E aí a empresa é mal gerenciada.
entendeu? Então, o aspecto de missão para acontecer, junto com a visão e valores, a empresa tem que buscar estrutura de gestão, analisar a administração como gestão. Isso é fácil? Não. Sempre nas nossas aulas eu falo que nada que eu estou falando para vocês é fácil, mas como empreendedor e buscando conhecimento administrativo para executar como gerencial, não é impossível desenvolver. A gente tem que dar o nosso melhor, correto? Então a missão ajuda a inspirar os gerentes e colaboradores a realizar um bom trabalho, promovendo um direcionamento, indicando para onde todos devem seguir com o seu trabalho, reforçando os valores e mantendo o foco. Olha que legal, é mostrar que a empresa tem gestão, que cada funcionário faz parte da gestão, que cada setor, lembra do planejamento, organização, direção e controle? As funções administrativas sendo colocadas na prática, transparecendo isso para os gerentes, os colaboradores, para todas as pessoas que estão envolvidas no processo da empresa, que se chama organização empresarial. E, como eu disse, desenvolvendo serviços, produtos, fidelizando o cliente, entendeu? Então a missão ela tem que ser bem estruturada, tem que ter foco, tem que ter sentido. Por quê? Porque a continuação dela é a visão, né? Que é o segundo aspecto que a gente trata aí. Significa o quê? A direção que a empresa pretende seguir, ou ainda é um quadro que a empresa deseja ser. A empresa existe, ela sabe o porquê. Agora ela tem que saber aonde ela quer chegar, o que ela deve fazer para ela chegar no objetivo dela, no objetivo geral. É visão. Ela é linkada com a missão. Olha o conceito. A visão deve estar relacionada com o que a empresa quer se tornar. Em geral, retrata a forma como os gestores querem que ela seja conhecida, né, pelo público, que vai suprir as necessidades através do produto e o serviço dela. Deve ter uma ligação com a missão da empresa e sua realização em determinado espaço de tempo. É norteada por objetivos que a empresa deseja conquistar. Então aí eu dou um exemplo para vocês. Imagine uma pessoa que tem uma lojinha lá no bairro e ela tem a loja dela. Ela estudou lá no nosso curso, né, na nossa aula de administração, e entendeu o que é missão, visão e valores. Ela começa a definir a missão dela. Ela sabe o porquê, o propósito da empresa. E aí ela consegue começar a vender, a atender bem, fazer todo um processo gerencial, e aí ela tem a clientela daquele bairro. Esse é o começo do início de uma visão. Ela conquistou aquele bairro. Agora ela quer conquistar o quê? Ela quer conquistar a região em volta do bairro. Ou seja, aonde ela quer chegar, a visão. Entendeu? Isso é da noite para o dia? Não, não. Isso é um processo, isso é um trabalho. Isso tem que ser executado e planejado. Ela conquistou o bairro, conquistou a região. Agora ela quer conquistar a cidade. Então é um negócio mais amplo. Então ela precisa talvez de um prédio maior. Ela precisa de uma localização melhor. Entendeu? Para desenvolver o trabalho com qualidade. E isso tem que ser planejado. E isso vai precisar da missão, da visão, junto com as funções administrativas para executar. Porque aonde ela quer chegar. Entendeu? Veja como é linkado. Ela conseguiu a cidade. Agora ela quer a região da cidade. As cidades em volta. Até ela conseguir o estado e o Brasil e quem sabe exportar para fora. Porque uma empresa ela começa pequena, mas ela se torna grande a partir do momento que ela é bem gerenciada, planejada, organizada, dirigida e controlada, de forma de uma educação corporativa dentro da empresa, onde ela cria uma cultura organizacional que é em cima da missão, visão e os valores. E aí ela consegue abrir, né, ter uma amplitude no seu foco, correto? Mas entre missão e visão existem os valores. Porém, a gente tem que entender um pouquinho, uma comparação dentro desse quadro,
né, entre missão e visão. Olha que interessante. Missão inclui o negócio da empresa, o propósito. Visão é o sonho do negócio. Eu estou pequeno, mas eu quero ser médio e grande. É o meu sonho. Missão é o ponto de partida, é o início de tudo. Visão é o lugar para onde vamos. Espera aí, eu iniciei, mas eu tenho a visão que eu quero chegar, trilhar esse caminho para chegar, né, num resultado, né, onde eu quero chegar. É isso, né? Metas e objetivos. Missão, a identificação da empresa, identidade da empresa, né? O ponto inicial da empresa. Visão é o passaporte para o futuro. Ó, eu tenho a minha identidade aqui, mas eu estou formando a minha cultura organizacional aqui, mas eu já estou observando como que vai ser no futuro, tá? Identifica quem somos, quem que é a empresa, quem que é o meu trabalho, como que é o meu profissional, né? A parte profissional da minha empresa, como que eu faço isso? Projeta quem desejamos ser. Hoje eu inicio dessa forma, mas eu vou buscar conhecimento para chegar aonde eu quero, né? Missão e visão é orientadora, é inspiradora, mas eu preciso da orientação para me inspirar, entendeu? Missão, visão. Tenho foco do presente para o futuro. Tenho foco no futuro. Então eu vivo o presente observando o meu futuro, mas eu estou planejando a todo momento de forma estratégica para chegar no meu futuro. E entre elas, missão e visão e valores, como eu disse, existe, entre elas, perdão, missão e visão, existe os valores. E aí os valores nada mais é que o sentido que aquele produto faz para o ser humano. Então olha que interessante o conceito que está na tela. Estão relacionados aos princípios e crenças que servem como direcionamento para os comportamentos, atitudes e decisões de todas as pessoas envolvidas na empresa, em suas relações com fornecedores, clientes e colegas de trabalho. Olha só, os valores são princípios, são regras, é caráter, é honestidade, é humildade, é tudo que envolve esse procedimento que está ligado com o ser humano. Aquele valor que eu deposito no produto e no serviço, fazendo sentido para quem faz esse produto, para quem vende a matéria-prima para mim, para a empresa e para quem eu entrego esse produto final. Entendeu? Tem que fazer sentido. E isso talvez hoje no nosso país não acontece. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo de qualquer jeito. Entendeu? Estão colocando a missão e visão e valores só para falar que existe, mas na realidade na prática não existe. Isso na pequena, na média e na grande empresa. Como eu disse, talvez na grande empresa tenha um pouco mais de estrutura, uma visão, uma missão diferente com os valores. Mas tem muita empresa grande também que está deixando de lado esses aspectos que conduzem todo o planejamento, todas as funções administrativas da empresa. Isso não pode acontecer. E nas empresas pequenas tem que começar o início da empresa com isso. Porque se não tem uma cultura organizacional, uma identidade, né, junto com missão, visão e valores acoplada com as funções administrativas, a empresa vai ser mal gerenciada. E isso a gente tem um problema muito grave, né, no nosso país. Mas isso vem do quê? Daquele embasamento educacional que a gente teve. Correto? Por quê? Porque se eu tenho uma educação falha, eu não consigo ter valores como do aprender a aprender, do aprender a fazer, do aprender a ser, a conviver. Como que eu vou, se eu sou dono de uma empresa ou se eu produzo serviço para alguém, como que eu vou ter missão, visão e valores? Eu não vou me importar. É isso que está acontecendo principalmente no setor de educação, no setor de saúde, que a gente vê muito, a gente vê pessoas, como a gente viu naquele trabalho nosso, naquela reportagem, médicos, enfermeiros,
técnicos em radiologia, administradores, num contexto geral, que são formados e se corrompem, fazendo, destruindo a missão, a visão e os valores da função que faz e das organizações. Isso não pode acontecer, pessoal. Então, eu quero que você reflita nisso, né? Faça que essa missão, a visão e valores não seja só da empresa, mas seja sua. Isso é importante, correto? Para finalizar, os valores. Os valores devem ser compreendidos e respeitados por todos os colaboradores da empresa e nortear as ações empresariais. Entendeu? Como eu disse, não pode ser apenas uma frase na empresa que define missão, visão e valores. Ela tem que ser executada na prática e ser transparecida, essa identidade, essa cultura organizacional, para o funcionário transparecer para o bem e o serviço que ele produz. Aí as pessoas vão ser desenvolvidas com aquele produto. Isso é legal, né? E aí, para a gente finalizar essa aula, aqui eu exemplifico a missão, a visão e os valores com a visão, ou melhor dizendo, a missão da Cacau Show. E vem desse livro aqui, né, que fala Uma Trufa e 1000 Lojas Depois, correto? Do dono da Cacau Show, o Alexandre Tadeu da Costa. Então fica a dica para vocês aí procurar para ler, é show de bola, é uma gestão empreendedora, né, tipo, excepcional, que esse cara aqui faz na empresa dele, correto? E aí eu vou estar lendo para vocês, está aqui na tela aqui, mas eu vou ler para a gente encerrar a nossa aula, certo? Vamos lá. A Cacau Show só consegue atender bem ao seu público porque há pessoas que trabalham com carinho e dedicação, identificadas com a missão da empresa. Ainda não falei a missão, mas só de ler esse princípio aqui, a gente já observa que, na realidade, a Cacau Show ela transparece a missão, a visão e os valores para os seus colaboradores, e não só para quem trabalha na indústria, mas para quem trabalha com as lojas da Cacau Show. Isso é muito interessante. Por quê? Olha a missão. Proporcionar ao maior número de pessoas uma experiência marcante e excelência em produtos e serviços, sendo referência em gestão do negócio de chocolate. Olha que legal, né? Ele mostra que, na realidade, a intenção é fazer que o produto dele, né, seja significante para as pessoas. Então, a pessoa não vai comprar só um chocolate ou só chocolate. Ela vai comprar o sentido, o amor, o carinho que aquele funcionário, desde quando foi produzido aquele produto e vendido para ele no processo gestor de atendimento, né, faz na vida daquela pessoa que está comprando. Por isso que a Cacau Show, ela segmenta as datas, ela cria, né, um produto para cada data. Então, se você quiser dar um chocolate de aniversário, você vai lá. Dia dos Namorados, você vai lá, você vai achar. Páscoa em si, a todo momento. Por quê? Porque, na realidade, o produto dele não é só exatamente atrelado ao fator financeiro, mas sim o sentido emocional que aquele produto vai ter na vida da pessoa. Isso é missão, visão e valores. Para encerrar, mais do que o prédio ou o maquinário, as pessoas que trabalham na Cacau Show são o bem mais importante da empresa, simplesmente pelo fato de que o valor das pessoas não pode ser mensurado em dinheiro. Aqui ele finaliza o processo de missão, visão e valores. Ele se importa mais com os recursos humanos do que com o maquinário e o dinheiro. Por isso que, em meio à crise que a gente vive no país e sempre viveu, a Cacau Show ela cresce a cada dia. Por quê? Porque o tripé
da cultura organizacional, que é missão, visão e valores, atreladas a essa educação corporativa que busca, em cima do planejamento, organização, direção e controle, junto com os pilares da educação, existe nessa empresa. Entendeu? Isso é legal, porque o produto faz sentido para o funcionário. Por isso que ele trabalha com alegria, por isso que ele faz, mas ele ganha bem, não importa. Ele está trabalhando e está fazendo acontecer para a pessoa que vai ter aquele produto. Isso é de extrema importância para a gestão empresarial acontecer na prática, ou seja, a administração vista como gestão. Ah, professor, mas você está falando de uma loja de chocolate. Não, isso daí pode ser em tudo quanto é segmento. Pessoal, então fica a dica para vocês refletir no trabalho de vocês, se vocês forem gestores, um dia executar missão, visão e valores como esse cara aqui faz, correto? Né? Ah, mas é na área de saúde, não importa, você consegue desenvolver um serviço de qualidade com missão, visão e valores, mas isso tem que acontecer. Se ficar só na frase bonita, não acontece, certo? Para finalizar a nossa aula, eu deixo a nossa questão, a nossa atividade da semana, correto? Então, de acordo com o seu entendimento, os aspectos fundamentais que movem o planejamento empresarial, ou seja, missão, visão e valores, servem para aperfeiçoar o pensamento do gestor, a conduzi-lo em criar a identidade empresarial de sua organização. Justifique sua resposta. Entendeu? Então, tudo que a gente falou em cima desses aspectos vai servir para você refletir e responder essa questão, correto? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Reflitam, pessoal. Esse assunto é de extrema importância para o desenvolvimento da nossa disciplina e para o desenvolvimento profissional de vocês, certo? E eu estou à disposição para a gente aprender mais sobre esse conceito, tá? Na próxima aula a gente vem com mais assuntos que são relevantes à administração, que a gente tenta conduzir esse assunto para a área de vocês, que é a parte de saúde, certo? Tá bom? Para finalizar, a gente falou aí da missão, visão e valores, e aí eu deixo para vocês a reflexão da semana, a frase da semana. Então, vamos lá. A sabedoria é o estoque de conhecimento que o ser humano tem. Quando precisar, é só saber usar. Então, faça do conhecimento seu, né, que ele seja, né, transformado em sabedoria, que ele seja estocado na sua mente para quando você precisar usar, você use com qualidade, como esse cara faz na empresa dele, como o professor tenta fazer na aula. Eu quero que você faça no seu trabalho, a todo momento, independente da circunstância, correto? Porque o conhecimento é isso, ele transforma você em sábio, mas você tem que querer aprender, fazer, conviver e ser, ou seja, você tem que ter os pilares da educação aqui e aqui no coração, correto? Obrigado pela aula, até a próxima semana, espero que vocês participem dessa aula. Qualquer dúvida, como eu disse, estou à disposição, tá? E vamos lá, vamos pegar firme, que eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula para a gente aprender mais e mais junto, né, no contato social. Mas enquanto isso não puder acontecer, a gente está aqui fazendo o nosso melhor sempre para vocês, meus caros alunos. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e um abraço do professor Adriano.